Olá, muito boa tarde para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. O Fala Baixada ao vivo aqui pela Band, a TV que defende você. Nós estamos aqui no nosso Fala Baixada promovendo, né, uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado. É super significativo para você que vota no estado do Rio de Janeiro escolher bem os seus candidatos. Então, são 2 candidatos para o Senado da República. Você tem direito de votar nos 2. Escolha 2. Então, essa série de entrevistas que nós aqui do Fala Baixada estamos fazendo tem esse objetivo, tem essa finalidade: esclarecer bem, e você vai ter oportunidade, já está tendo oportunidade de conhecer bem os candidatos ao Senado. Por isso, nós vamos conversar hoje com o candidato Chico Alencar, que está aqui com a gente. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Para nós é uma honra muito grande poder recebê-lo aqui, um orgulho muito grande para todos nós aqui do nosso Fala Baixada. Beleza. E já queria começar nesse nosso bate-papo de hoje perguntando o que motivou o senhor, depois de 4 mandatos como deputado federal, aceitar o convite do seu partido para ser senador da República. Ô Mauro, alguém já disse que quem decide sou eu e minhas circunstâncias. Eu acrescentaria, sou eu, minhas circunstâncias e o coletivo. No ano passado houve uma cogitação dentro do PSOL, que é o meu partido, sobre uma candidatura à presidência da República, minha. Porque eu já tinha dito que 4 mandatos de deputado federal são suficientes para você cumprir uma missão de serviço, não em benefício próprio, de dedicação. Então, está de bom tamanho. Eu acho que essa renovação ela é muito necessária. Tem até uma emenda constitucional para limitar o número de mandatos, mas ela não ganha o número mínimo de assinaturas para... Não passa de jeito nenhum. Não passa. Tem gente que está lá 10 mandatos, 15 mandatos, com experiência, é verdade, mas para mim, pelo menos, e para o meu próprio partido, essa ideia de permanecer numa zona de conforto, porque tudo indica que eu seria reeleito deputado federal mais uma vez. Nunca se sabe, mas as chances são muito grandes, seriam muito grandes. Um mandato de presidente ou de senador, uma busca de um mandato é de risco, claro, de risco de não eleição, mas é uma bela disputa e uma missão, eu entendo assim, não uma missão salvífica, religiosa, mas uma missão de serviço. Então houve uma discussão, eu fiz uma consulta, acabou indo até para a internet, cerca de 40 mil pessoas participaram sobre o meu destino político de uma figura pública, e eu então escolhi em função de 65% de opiniões nessa direção, postular uma vaga no Senado da República, para representar, todos devem saber, Senado é a representação do Estado. E por isso que tem Sergipe, que é um dos menores estados do Brasil, e São Paulo com 3 senadores, do mesmo jeito. Então, o Rio de Janeiro está devastado, está destruído. E uma representação do Estado de mais qualidade, que não coneste tudo isso que aconteceu, porque basicamente os senadores todos tiveram nessa ordem injusta e que levou o Rio de Janeiro para o buraco, eu acho muito importante um mandato autônomo, independente e feito com a coletividade. Uma das minhas ideias é, em sendo eleito, criar conselhos consultivos de orientação do próprio mandato. A Baixada, que corresponde a 1/4 da população do estado do Rio, que são 17 milhões, ela tem que ter um conselho. Trimestralmente se reúne com os cidadãos interessados para indicar que medidas, iniciativas, atitudes o senador deve ter. E assim sucessivamente. Niterói, São Gonçalo, interior, região noroeste, região norte, o litoral sul, litoral norte, Costa Verde, região dos lagos. De uma maneira que a população teria de participar mais, né, das decisões. Os chamados mandatos participativos. Porque, em geral, a ideia que se tem do Senado vem lá da Roma Antiga, né? Eu sou professor de História. Senado vem de Conselho de Senhores. Aliás, vem de senectude também, quer dizer velhice. Eu acho que a gente tem que renovar, chacoalhar aquele
ambiente que em geral é de velhos oligarcas, é meio aposentadoria para ex-governador. Quando olho assim o Senado, eu acho muito mofado, né? É muito mofado, cada um fala lá longo tempo, são 81 senadores no Brasil, pelo Brasil inteiro, né, representando os estados da federação, os 26 estados e o Distrito Federal, e ali é uma coisa meio oligarca mesmo, coronelista. É preciso renovar, é preciso chacoalhar radicalmente aquele padrão de política, inclusive. Aliás, o Senado consegue a proeza de ter mais senadores investigados do que a Câmara dos Deputados, percentualmente. O que é muito grave, né? É muito grave, e isso depõe contra a própria democracia. Então é uma eleição, como eu disse, de risco, mas eu não estou na vida política para ficar só querendo reproduzir mandato e o perigo, virar emprego. Que aí você começa a se acomodar, começa vira improdutivo. E começa a ficar naquele espírito de corpo. Vou contar uma coisa que não teve a menor repercussão na imprensa, que eu saiba. Aconteceu antes de ontem. Conselho de Ética da Câmara. Primeiro deputado condenado na Lava Jato. Condenação de 13 anos em última instância. Nelson Meurer, do PP do Paraná. Muito bem, nós do PSOL e também a rede entramos com uma representação para caçar o mandato dele. Ele foi condenado já, não é uma investigação apenas. O relator, que é do MDB de Minas, considerou a representação inepta, quer mandar para o arquivo. Por quê? Não, isso aconteceu há muito tempo. Definiu de plano. Sim, o povo já esqueceu. Eu falei, deputado, no mínimo uma investigação em nome da defesa do próprio parlamento. O senhor quer arquivar isso? E olha, é um precedente terrível. Claro, pediram vistas, não tinha quórum, então vai voltar em outubro para votar esse parecer pelo arquivamento da nossa representação. Abre um precedente terrível. Todo mundo que vier a ser condenado pela Lava Jato, imaginemos que tem 40 deputados, vai ser anistiado pela eleição, porque ele falou, não, mas depois dessa denúncia, não da condenação, o deputado Nelson Meurer já foi eleito, então o povo já anistiou. Então eu falei, então vamos desmanchar o Conselho de Ética, dissolver, porque não precisa. Ou seja, a política está muito podre e cheia de autoproteção, inclusive na campanha. Gente, fizeram uma legislação para ter um tempo violento para muitos da casta política e uma restrição de tempo enorme para outros. É uma desigualdade de recursos públicos e de tempo de TV e rádio. Eu aqui já falei mais do que em toda a campanha no horário eleitoral gratuito. Que bom. Por isso minha sofreguidão, você me desculpe. Vamos continuar falando sobre esse corporativismo e como ele pode ser tão danoso para toda a sociedade, mas nós é que elegemos lá, né? Está na mão de todos nós. Cada um tem responsabilidade. De licença por alguns segundos para o nosso primeiro break. E daqui a pouco vamos continuar conversando com o professor e deputado federal, candidato ao Senado, Chico Alencar. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o candidato ao Senado, Chico Alencar, candidato do PSOL ao Senado. Senador, queria lhe perguntar, voltando aqui... Obrigado pela profecia. Voltando aqui Senador, senhador, sonhador, mas com seu voto. Isso aí. Voltando aqui ao corporativismo, como ele pode prejudicar, né? E a população, todos nós, é que colocamos essa gente lá. Quando a gente olha, eu sempre falo aqui no nosso Fala Baixada, veja um parlamentar com 10 mandatos, são 40 anos na Câmara Federal, seja lá na Câmara, ou na Câmara de Vereadores, ou no Parlamento Estadual. É extremamente danoso para a própria política. O cara, acho que deve ficar meio cansado daquilo, não acha? O pior é que fica acomodado, já não se indigna com coisas erradas que possam acontecer e acontecem, e também já não tem esse afã de fazer uma vinculação do seu mandato com a população permanentemente. Nós do PSOL, aliás, uma coisa que se escuta muito na campanha, eu já escutei várias vezes, todo mundo que vai às ruas escuta, é o seguinte: só aparecem nessa hora.
no caso nosso do PSOL, e lá atrás do Vladimir Palmeira, nos bons tempos do PT, o Gabeira continuou isso. Exatamente, um caixotinho lá aqui no centro do Rio de Janeiro, no Buraco do Lume, Praça Mário Lago, nome dado pelo nosso vereador, hoje deputado estadual Eliomar Coelho, chama Praça Mário Lago, que é uma homenagem a uma figura que eu tive o privilégio de conhecer, um grande ator, um grande compositor, inclusive de marchinhas inesquecíveis. Muito bem. Nós, toda sexta-feira, os vereadores do Rio, alguns de Niterói, os deputados estaduais e os federais do PSOL, subimos no caixotinho do mesmo jeito, agora tem um equipamento de som que junta mais gente, e prestamos conta dos nossos mandatos. Vem gente que cobra, é uma espécie de ouvidoria ao céu aberto. O parlamentar que está há muito tempo, 7, 8, 10 mandatos, ele tende a se acomodar, aliás, em qualquer função da vida. Então não é que obrigatoriamente alguém de muitos mandatos seja um mau parlamentar, mas ele vai perdendo um pouco o elan. Eu sou professor, lecionei por mais de 20 anos. Quando eu estava muito tempo num colégio e eu de manhã acordava às 6 da manhã para ir dar aula e já não tinha aquela vontade, aquela disposição, eu falei, está na hora de eu renovar. Quem sabe buscar outro espaço, mudar até a disciplina. Na verdade, professor de história pode dar história, sociologia, se tiver formação para isso. Na época tinha OSPB. É verdade. Então, eu sempre na vida percebi que há um momento em que você talvez não crie tanto quanto seria necessário. É a tal acomodação. E uma praga do poder político, sobretudo no legislativo, é o tal do corporativismo, espírito de porco ou de corpo. O cara se protege, hoje chamam muito classe política. Essa denominação é errada, porque nós não somos uma classe. Nós lá estamos representando classe operária, classe trabalhadora, a classe empresarial, banqueiros e bancários. É claro que tem muito mais representantes da classe empresarial do que da classe trabalhadora no Congresso Nacional. E é o povo que é majoritariamente trabalhador que elege. Você acha que o poder econômico é que influencia muito? Continua influenciando? No Brasil, as maiorias sociais não são maiorias políticas. E o poder econômico influencia demais. Tanto que você tem bancada da bola, da bala, da Bíblia fundamentalista, não libertadora nesse caso, e dos bancos, das empreiteiras, do cimento, porque eram rios de dinheiro para as campanhas. Agora proibiu-se isso. Não pode ter financiamento empresarial. CNPJ não pode, mas pode ter CPF de milionário. Veja, o Meirelles, candidato do MDB, se doou e ele disse para o Boulos, nosso candidato a presidente da República, num debate que não era banqueiro, nada disso. Ele foi gerente do Bank of Boston, mas não banqueiro. Bom, é um bancário, digamos, que se doou 20 milhões para a sua campanha. O MDB achou ótimo, porque aí destina outros milhões do fundo eleitoral que você contribui, é da cidadania, dos impostos da população, para os seus candidatos a deputado, já que o presidente se autofinancia. Ora, o Dória, lá em São Paulo, já na eleição municipal passada, em que vigorava a proibição de financiamento empresarial, ele se autofinanciou, ele é milionário, e a gente lutou para que isso não fosse permitido, ou para que tivesse um teto bem baixo da autodoação. Passou, então a gente continua naquilo que alguns chamam de plutocracia no Brasil, governo dos ricos. Eles têm mais tempo de TV e rádio, está na cara aí, não se deixe iludir com propaganda enganosa e muito bem feita. Eles têm mais dinheiro do fundo público partidário. Então, nós votamos contra esse fundo, inclusive. Então, a eleição continua muito desigual. E essa proteção, o parlamentar se julga uma classe à parte, cria uma casta distante da população. Só aparece no período de pedir voto. Depois ele não se submete ao questionamento, à crítica, à cobrança, que é muito necessário. Ninguém é perfeito, todo mundo tem que se mexer. Pedir licença para mais alguns segundos para o nosso segundo break. Pois não. Segundo intervalo. E daqui a pouco a gente continua conversando, porque vamos falar da Baixada Fluminense com o candidato ao Senado, Chico Alencar. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o candidato ao Senado, Chico Alencar. Chico, vamos falar da nossa Baixada Fluminense, que você conhece muito bem, já esteve milhares de vezes lá. O nosso programa, você sabe, é focado
preferencialmente nos 13 municípios da Baixada, são quase 4 milhões de habitantes, mas nós estamos aqui em rede estadual, não é? Isso. Aqui pela nossa Band. A Baixada tem uma representação política pífia, né? Infelizmente, porque se tivesse lá um timaço de gente comprometida, de políticos comprometidos, deputados federais e senadores também, com a nossa região, seguramente a Baixada teria já num outro rumo, principalmente na questão do transporte e no emprego. Você concorda com isso? Plenamente. Ô Mauro, o seu programa chama Fala Baixada. E é preciso que os representantes na Câmara de Deputados da Baixada, os deputados entendam isso, senador mais ainda. O povo é o nosso patrão. Então, a tarefa principal de quem está na vida política propriamente dita é estimular a organização da população para que ela diga a sua própria palavra. Quem usa o sapato é que sabe onde o calo dói. Tem um lema dos deficientes que é fantástico: nada sobre nós sem nós. Então nós temos que buscar isso, que a Baixada, ao invés de ser um curral eleitoral do clientelismo, do toma lá da cá, seja um espaço de afirmação da população local organizada, inclusive nos seus bairros. A minha experiência na Baixada vem de longe, porque eu tive uma atuação muito grande antes de ser vereador da capital, deputado estadual e deputado federal, como militante voluntário do movimento associativo de bairro, do movimento comunitário, da FAMES. Claro, o MAB, né? Tinha o MAB de Nova Iguaçu, a ABM de São João e vários outros, né? Em Caxias, todas essas comunidades tinham associações de moradores e a gente fazia reuniões. Eu sou da Baixada, onde a Igreja Católica, por exemplo, estimulava muito essa organização, com o saudoso Dom Adriano Hipólito, com Dom Mauro Morelli em Caxias, mas todas as entidades da sociedade civil. Eu tenho orgulho de ter como primeira suplente na minha chapa ao Senado a Vanderleia Aguiar, que é nascida e criada na Baixada, mora no Rio hoje, é educadora popular, mora no Morro dos Macacos, mas é um exemplo jovem de afirmação da mulher a partir desse movimento horizontal da cidadania. O político não pode substituir ninguém, ele tem que representar. Mas essa ideia de eu faço, eu aconteço, você lembra de mim a cada 4 anos e me mantém um empregão de parlamentar, tem que acabar. O vereador não é para substituir a população, é para representá-la e levar as suas demandas, não de maneira paternalista, não de maneira vertical, de cima para baixo. Fala, Baixada, mostra a sua dor e a sua palavra. Dos 10 municípios brasileiros que menos têm saneamento básico, nada menos do que 3 estão na Baixada. E a Baixada, como você lembrou, 1/4 da população do Rio. A média de passagem, a questão da mobilidade urbana é terrível. Fica entre R$12 para vir da Baixada para a capital. É verdade. De R$6, o mais baratinho, a R$20. Isso está errado. O sistema de trens decadente, né, precário. Muitos problemas. E devastação ambiental também. E governos locais pouco participativos. Tem que mudar tudo. Chico, gostaria muito de continuar conversando contigo aqui horas, mas infelizmente o nosso tempo, já estamos na reta final, então, 2 minutos para o encerramento. Queria colocar nossas câmeras inteiramente à sua disposição para as suas despedidas, já antecipadamente agradecendo muito o prestígio de ter podido conversar com você aqui no nosso Fala Baixada. Eu que agradeço muito, Mauro, é um prazer e é uma possibilidade, porque a gente não tem chance de comunicar nossas propostas para a população através da TV aberta, a não ser com esse tipo de debate. Seu programa é o primeiro de que eu participo, primeiro para o qual fui convidado. Estou chamando os outros candidatos ao Senado para o debate aberto. Quero debater com todos eles sobre os problemas do Rio de Janeiro, os problemas do Brasil, quem foi quem, inclusive, nesse processo de degradação da República Brasileira, quem votou contra a investigação sobre Temer, quem participou desse processo de corte dos gastos sociais com a PEC do teto de gastos, enfim. Eles estão topando ou não?
Não, até agora não há sinalização. Tem uma ou outra universidade que convidou, eu vou comparecer a todos os debates. E tendo espaço para apresentar o programa, eu peço que as pessoas procurem quem tem acesso à nossa internet. Lá tem nossas ideias. Tem um manifesto comovente para mim, que chama Manifesto dos 500, que já ultrapassou 1000 pessoas, das lideranças sindicais, populares, artistas, gente da cultura, gente do povo, das associações comunitárias, gente do samba, todos dizendo que a minha candidatura é uma candidatura viável, correta, digna e tem uma história de vida. O Ivan Lins fez um jingle lindo para nós e tem lá a sua plataforma e a sua história de vida. Enfim, tem um processo coletivo, muita militância na rua, bonita, dedicada, e eu espero que isso cresça cada vez mais. Sucesso na sua trajetória, na sua campanha ao Senado. Conversei aqui com Chico Alencar, candidato ao Senado pelo PSOL. Quero muito agradecer a todos vocês pelo prestígio da sua companhia, viu, gente? Muitíssimo obrigado, de coração. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Grande abraço e até amanhã.